Alô, meus queridos, graça e paz. No livro de Números, capítulo 18, no versículo 20 ao 24, diz o seguinte. Isso aqui fala sobre as ofertas destinadas aos sacerdotes e aos levitas. Disse ainda o Senhor a Arão. Arão era um sacerdote, irmão de Moisés, da tribo de Levi. Você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Então aqui, todos nós já sabemos que as 12 tribos de Israel receberam terras por herança. E eles trabalhavam na sua terra para ter o que comer. Uns trabalhavam na agricultura, outros na lavoura. E menos os levitas, que ele era uma das tribos destinada a cuidar do tabernáculo, do templo do Senhor, das coisas de Deus. E dentro dos levitas tinham também os clãs. Uns cuidavam dos utensílios sagrados, outros tratavam da armação do tabernáculo. Cada um tinha suas funções, mas todos os levitas cuidavam somente das coisas do Senhor. Então eles não podiam trabalhar. E por isso que as outras tribos eram obrigadas a dar o dízimo de tudo aos levitas, porque os levitas cuidavam exclusivamente, era escolhido para cuidar das coisas do Senhor. Então vamos lá, versículo 20 do capítulo 18 de Números. Disse ainda o Senhor a Arão: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. De agora em diante, os israelitas, não está falando aqui ninivitas, heveus, jebuseus, brasileiros, chineses, não. Os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro. Caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. Vocês notaram aqui também algo que diz assim no versículo 24, ó. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. Os dízimos não podiam ser dados de outras nações. Era somente dado entre os israelitas e os estrangeiros residentes. Hoje em dia, além do dízimo não ser para a igreja, eles ainda aceitam dízimo de pessoas que não são nem da denominação, nem da igreja. Dízimo de pagãos. Então vamos lá. Agora, a gente faz a pergunta: e na nova dispensação, no Novo Testamento, existe dízimo? Não é mencionado nenhuma palavra do dízimo. Aí muitas pessoas falam assim: tem sim. Mateus 5, versículo 17 ao 20 diz, vou ler para vocês: não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus falando: digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar
e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, está falando de judeus, meus amados. Novo Testamento, Mateus, está falando de judeus, lei judaica. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Amado, Jesus cumpriu a lei em nosso favor. Todo aquele que é filho de Deus, que tem Espírito Santo, quando adultera, se adulterar, se fornicar, se levantar falso testemunho, se julgar erroneamente, o Espírito Santo habita nos filhos de Deus. E isso vai julgá-los por dentro. Vai vir aquela lei que está no nosso coração. E isso é adultério. E isso aí é fornicação. O que é fornicação? É dormir com a minha namorada, mas ela ainda não é minha esposa. Então isso está dentro da gente. Jesus cumpriu isso. Por isso que o Espírito Santo habita em nós. Então, aqui, Mateus está falando das leis judaicas, está pregando para judeus, para israelitas. Aí outros falam assim, não, Mateus 23 também fala do dízimo. Então vamos ler, Mateus 23, versículo 23 ao 24. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Mais uma vez falando de fariseus hipócritas, mestres da lei. Judaísmo, tá? Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, alimento, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Então, aqui, Jesus está falando, nada mais nada menos, está condenando a hipocrisia dos fariseus e mestres da lei. Está condenando a hipocrisia, porque eles dão dízimos, que naquela época tinha o templo. Estão dando dízimo, que era obrigado a dar o dízimo, tinha o templo naquela época. Ele não tinha sido destruído ainda, mas por dentro são sepulcros caiados. Ficam orando ali nas sinagogas, eu dou o dízimo de tudo, eu sou um cara santo, eu guardo o sábado, tudo isso é lei judaica. Mas eles não faziam isso, mas colocavam um jugo em cima das pessoas para que elas cumprissem isso. É isso, meus amados. Não existe dízimo na lei da igreja. Foi as denominações religiosas que pegaram isso por proveito próprio. Amados, isso aqui é difícil de entender. Não é possível. Agora, eu não estou aqui falando para vocês que vocês não devem ofertar. Se vocês trabalham, se vocês têm como ajudar o ambiente que vocês frequentam, vocês são os miseráveis, podendo ajudar e não ajudam. Mas agora, se vocês estão numa denominação religiosa que diz, se você não dizimar, você vai para o inferno. Saiam dessa denominação correndo, porque vocês estão participando das mentiras deles. É isso que vocês têm que entender. Tá bom? Espero ter sido bem sucinto aqui e ter explicado direitinho a vocês. Fique os irmãos na paz de Senhor Jesus.